Como era o esperado, ontem o ministro do STF, Alexandre de Moraes, enviou à PGR, à Procuradoria-Geral da República, o indiciamento de Bolsonaro e de todos aqueles que participaram do plano golpista após a eleição de 2022. E também levantou o sigilo do inquérito. Então agora todos nós temos acesso a esse documento e podemos conferir ali o que está acontecendo. Eu vou falar um pouquinho sobre essa quebra do sigilo, mas antes disso eu quero comentar alguns trechos do que o Jornal Nacional mostrou ontem, porque foi uma edição histórica e eles indicaram ali alguns dos pontos mais importantes desse inquérito e tem muita coisa ali. Mas como eu falei, eu quero selecionar 2 pontos que me chamaram a atenção e isso aqui vai gerar material para as pessoas comentarem durante semanas, talvez anos, porque como eu falei, isso aqui vai revelar as entranhas do bolsonarismo e quão perto a gente chegou de um golpe de Estado no Brasil. Mas mais do que isso, também desmentiu o Eduardo Bolsonaro, né? Porque teve uma frase dele que viralizou tempos atrás, quando ele dizia que para fechar o STF bastava um cabo e um soldado que entrassem lá e tirassem o poder da caneta. O pessoal até brinca lá, cara. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. Não é querer desmerecer o soldado e o cabo, não. O que é o STF, cara? Tipo, tira o poder da caneta de um ministro do STF. O que ele é na rua? Você acha que a população... Se você prender um ministro do STF, você acha que vai ter uma manifestação popular a favor dos ministros do STF? Milhões na rua? E aparentemente não é bem assim que a coisa funciona, né? Nós vamos ouvir 2 trechos aqui do Jornal Nacional para você entender alguns pontos sobre isso aqui. Então, ouçam. O relatório da Polícia Federal descreve a estratégia dos golpistas para espalhar suspeitas sem nenhum fundamento sobre as eleições. Os investigadores apontaram que os ataques ao sistema eleitoral brasileiro começaram em 2019. O objetivo seria sedimentar na população a falsa realidade de fraude eleitoral, para posteriormente a narrativa atingir 2 objetivos. Inicialmente não ser interpretada como um possível ato que só aconteceu por conta do resultado da eleição, em caso de derrota eleitoral. E o mais relevante, ser utilizada como fundamento para os atos que se sucederam após a derrota do então candidato Jair Bolsonaro no pleito de 2022. A Polícia Federal destacou que o grupo produziu e espalhou um grande volume de informações falsas em vários canais, especialmente na internet, em que afirmavam sem provas que as eleições foram fraudadas. Segundo a polícia, os investigados sabiam que a narrativa falsa de fraude eleitoral, sendo disseminada por muito tempo, seria extremamente eficiente em seu público-alvo, já que o endosso de um grande número de usuários aumenta a confiança na informação que está sendo transmitida. O grupo continuou agindo da mesma forma logo após o fim das eleições de 2022. Então, o primeiro ponto aqui é algo que a gente abordou também ao longo de todo esse tempo, né, que é essa máquina de criação de fake news. E eles fizeram isso deliberadamente porque sabiam que ao fazer isso, como diz aqui a reportagem, diz também o inquérito, ao fazer isso ia criar uma massa crítica, um número grande de pessoas acreditando numa falsidade, e isso passa a ser, entre aspas, verdade. Então aqui você tem uma máquina de distorção, é um processo de guerra psicológica praticamente que a gente tem aqui. As táticas adotadas por esse grupo golpista têm a ver com táticas de desinformação também. Então eles fazem isso, e aí tem um perfil aqui no Twitter, que é do Bruno Catini, que ele reuniu alguns pontos aqui curiosos, né, sobre esse inquérito, engraçados, mas curiosos. E aí um deles tem a ver com isso, né? Quando ele fala que quando o policial federal Marcelo Bormevetti, sabendo que uma fake news envolvendo os ministros Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso era falsa, ainda assim orienta os militares golpistas a repassar para os apoiadores bolsonaristas. Ele diz o seguinte: pode jogar no grupo dos malucos se quiser. O grupo dos malucos é o grupo dos bolsonaristas. Aqui são grupos de WhatsApp de adeptos, né, de seguidores do Bolsonaro, pessoas que estavam possivelmente na rua fazendo protesto, de camisa de CBF lá protestando na frente dos quartéis. E aí você tem aqui eles reconhecendo que é um bando de maluco, né? Então assim, aqui não é a gente falando, né, oposição ao Bolsonaro. Aqui é o cara planejando um golpe de Estado, dizendo, joga no grupo dos malucos se quiser. Então, aqui você compreende como, como eu falei, há essa compreensão de que você pode dominar através da desinformação,
Essa é uma tática que o bolsonarismo adotou desde o princípio, desde antes da vitória eleitoral em 2018. Isso aqui é algo que tem sido usado sistematicamente para confundir as pessoas. Inclusive tem um efeito psicológico que se chama efeito da verdade ilusória, que é quando você vai propagando uma notícia falsa, uma informação incorreta, e daí a pessoa recebe aquela informação e se ela, no futuro, ela ouvir aquela informação, ela tende a associar como verdadeira porque ela já ouviu anteriormente. Há uma memória em relação àquela informação. Então assim você vai reforçando a falsidade. E aqui a gente pode pensar em inúmeras falsidades propagadas pelo bolsonarismo, mas a das urnas eletrônicas, né, da fragilidade ou de fraude, urna eletrônica, foi muito disseminada. E aí a gente pode imaginar que nesse caso a gente tem um indiciamento que envolve 37 pessoas, mas se formos pensar nessa máquina de criação de desinformação, porque é um outro inquérito também das milícias digitais, a gente pode imaginar que tem muita gente a mais por trás disso, né? Influenciadores, bolsonaristas, youtubers, pessoas que comandavam grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, a gente pode pensar que tem muita gente por trás disso. Então, talvez sejam inquéritos separados, talvez até sejam envolvidos posteriormente nisso, talvez novos nomes surjam no decorrer da história, porque agora essas pessoas envolvidas aqui serão interrogadas, serão investigadas, e aí pode ser que muitas outras coisas apareçam no meio do caminho, e muitas outras pessoas, inclusive conhecidas de você, né, que a gente já comentou aqui anteriormente, bolsonaristas, influenciadores, podem surgir sim, e o negócio vai envolver muita gente. Inclusive, achei até estranho, né, nesse inquérito não está constando, por exemplo, os nomes dos filhos do Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, porque a gente sabe que eles eram ativos em relação à criação e propagação dessas fake news e dessa propaganda para sabotar a confiança do eleitor nas urnas eletrônicas. Então aqui é algo que a gente falou muito ao longo desses anos, né? A criação de fake news, a disseminação de informação, o modo como os influenciadores estavam manipulando a percepção das pessoas, jogando no grupo dos malucos, né? Como diz aqui o Polícia Federal. Então é bem interessante, agora como eu falei, conhecer o mecanismo disso, as engrenagens disso. E aí o segundo aspecto que diz aqui o Jornal Nacional, que vale mencionar também, tem a ver com por que não avançou. A gente jogou essa pergunta ao longo dos últimos dias, né? Por que não avançou? Por que o Bolsonaro recuou na última hora? Por que esses golpistas desistiram? Porque aqui você tem toda uma máquina em operação. É muita gente envolvida, eles estavam animados com a possibilidade de derrubar, né, a chapa eleita, Lula e Alckmin, matar o Alexandre de Moraes. Então por que isso não avançou? E aí a explicação parece ser que não houve adesão de quem importava na história. Como eu falei, não bastava um cabo e um soldado, precisava de general, precisava do alto comando, então não bastava só você ter lá a escória militar querendo fazer isso. Vamos ouvir aqui juntos o que diz o Jornal Nacional sobre isso. Após a derrota de Bolsonaro, as mensagens trocadas entre os investigados se tornaram mais extremadas de acordo com a investigação, e os ataques digitais passaram a ser concentrados aos militares de alta patente, que se recusaram a aderir ao golpe. Segundo a PF, os então comandantes do Exército, General Freire Gomes, e da Aeronáutica, Brigadeiro Batista Júnior, rechaçaram qualquer adesão de suas respectivas forças ao intento golpista. Já o almirante Almir Garnier, que comandava a Marinha, ratificou sua adesão aos atos criminosos. Então, aqui diz, né, que como eu mencionei aqui, que não houve adesão do alto comando das Forças Armadas. E aí diz aqui que o general Freire Gomes, que era o comandante do Exército, e da Aeronáutica, o brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, que eles não toparam aderir ao golpe. Ou seja, eles foram informados de que havia um golpe de Estado, né, em andamento, em curso. Você tem aqui militares que foram convidados para um golpe de Estado, que foram comunicados de que haveria, de que foram pressionados tanto por militares quanto pela população, porque foi uma outra tática que eles adotaram de fazer com que isso circulasse em grupos para que a população pressionasse o comando do Exército a fazer um golpe de Estado. Então eles sabiam disso, e eu fico me perguntando aqui, será que também não é um crime se omitir nessa questão, né? Você saber que vai ter um golpe de Estado, você não quer aderir porque você tem cagaço por alguma razão, você não quer aderir ao golpe de Estado, mas sabe que está em curso. E aí você se omite, você não denunciou para ninguém, você não prendeu essas pessoas. E aí qual é o papel da omissão nesse caso? Porque me parece aqui que você não pode saber que vai haver um crime, alguém te diz, eu vou matar alguém, e você, tá bom, eu não vou participar. Tá tudo bem isso? Você não se torna um cúmplice, sei lá. Realmente eu não sei aqui como na lei entra essa questão. Então, me parece que os comandantes das Forças Armadas, você tem o almirante Almir Garnier Santos que aderiu, né? Vou nessa, mas os outros foram comunicados. E aí, como eu falei, a pergunta é,
pela lei, o que isso significa? Você se omitir, saber que vai ter um crime severo, né? Um crime grave de ruptura democrática, ruptura institucional, você ser comunicado disso e não fazer nada, eu não sei onde entra essa história, né? Mas como eu falei aqui, demonstra como não aconteceu o golpe de Estado no Brasil porque não houve adesão da alta cúpula militar. As pessoas simplesmente não compraram essa ideia e aí também as motivações individuais de cada um desses participantes, né, ou desses não participantes desse golpe de Estado, a gente pode também nos indagar qual é. Qual é a motivação? Por que eles não quiseram participar? Eu imagino que muitos deles não viam a viabilidade disso, né? Porque se houvessem visto que havia chance de um golpe de Estado ser bem sucedido, teriam adentrado também. Mas deve ter pensado no contexto internacional, o modo como isso impactar o Brasil, o modo como isso cortar relações com outros países, ou seja, uma série de fatores que prejudicariam o país no fim das contas, em vez de beneficiar. Então aqui foi feito um cálculo, uma análise, um cálculo estratégico, que é o que esses agentes políticos fazem nesse tipo de situação, e eu imagino que muitos deles perceberam que não valeria a pena, ou que não haveria viabilidade e todo mundo acabaria preso, que vai ser o que vai acontecer possivelmente, ou que mesmo se acontecesse, isso levaria o país para o buraco, levaria, sei lá, a alguma crise profunda. Eu não sei, a gente não sabe aqui o que eles pensaram, mas o que a gente sabe é que aparentemente eles foram comunicados sim. Generais, comandantes das Forças Armadas foram comunicados e eles disseram, não, eu não quero, não tenho interesse, não estou afim. Hoje não, né? Hoje não, Bolsonaro. Mas, mesmo assim, como eu falei, cabe entender o que isso significa, né? Pela lei, você pode ser comunicado de um crime de ruptura democrática aqui, de golpe de Estado e não fazer nada. É estranhíssima essa história, estranhíssima, né? Embora a gente possa elogiar, entre aspas, aqui, a postura desses militares de não toparem participar disso, mas, por outro lado, me parece uma tremenda omissão. Você saber que você tem lá a abominação do Bolsonaro planejando um golpe de Estado e ainda assim não fizeram nada, me parece bastante preocupante. É assustador pensar que isso estava circulando, né? Esses boatos estavam circulando, e não apenas boatos, a gente sabia, a gente estava ouvindo essas histórias, né? Nós que estávamos fora aqui, ouvimos falas golpistas de um monte de personalidades do Bolsonaro ao longo de anos. Então, assim, é realmente assustador pensar quão perto chegou. Mas um outro ponto também que vale mencionar, que tem a ver com a fuga do Bolsonaro, né? Quando ele vai para fora do Brasil, para os Estados Unidos, né? Fica uns meses fora, ficou um mês fora, eu acho, né? E aí na época a gente comentou, né? Está fugindo porque fez merda, está fugindo da prisão, está fugindo da cadeia. E de fato era, né? Então, assim, também demonstra aqui como havia planos para tirar o Bolsonaro do Brasil caso o golpe de Estado não desse certo. Então foi o que fizeram. Tiraram o Bolsonaro do Brasil, ele foi lá para os Estados Unidos, foi lá para a Flórida, ficou lá em Orlando, sabe onde que ele ficou na casa lá de um apoiador e tem a ver com esse plano golpista, ou seja, não deu certo, planejaram, não deu certo, foi para fora, ficou um tempinho fora, esperou esfriar a história e voltou. E quando voltou, daí agora vem toda a revelação desse planejamento, né? Então, assim, o negócio é bem grave. O relatório está público agora, né? Foi quebrado o sigilo. Inclusive, isso também é um ponto importante de ser considerado, porque eu entendo que o Alexandre de Moraes jogou para a galera agora, né? Jogou para a gente. Ou seja, essa história aqui ela não pode morrer, então vamos jogar para a galera para que isso aqui gere burburinho, gere um repúdio popular, gere uma indignação coletiva, que a imprensa fale pra caramba sobre isso, de modo que essa história não morra e isso leve a uma mudança de percepção da população brasileira para que essas figuras sejam punidas. Porque se a história esfriar, porque se a história, sabe, ficar só nas profundezas, isso aqui vai morrer e essas pessoas serão poupadas. E a gente tem que agora fazer essa pressão popular, de fato, uma pressão da indignação popular de pensar que esteve bem perto de um golpe de Estado. É claro que no grupo dos malucos ainda deve ter apoio, né? Possivelmente as pessoas devem estar lá, olha só, que pena que não aconteceu, né? O mundo seria muito melhor sem o regime comunista do Lula no poder. Então, assim, a gente pode imaginar que tem uma parcela enorme da população brasileira que está triste agora porque não aconteceu esse golpe de Estado. Mas qualquer pessoa democrata compreende a gravidade disso e sabe que essa percepção sobre o assunto é muito importante também. Do mesmo modo como eles criaram uma percepção sobre as urnas eletrônicas, a fraude nas urnas ou a fragilidade das urnas, a gente tem que criar agora essa percepção do nosso lado aqui de quão graves são essas acusações e como essas pessoas têm que ser punidas de maneira exemplar, porque aqui você tem um dos crimes máximos, né, que é a impossibilidade de punir esses criminosos, porque se eles chegassem ao poder, seriam eles a lei, seriam eles que estabeleceriam quem são os criminosos ou não. Então aqui eu vou deixar reportagens para você aqui, né, do G1, com a manchete de ontem do Jornal Nacional, que foi uma reportagem de 20 e poucos minutos,
contando aqui alguns pontos importantes desse inquérito. Também vou deixar o link do inquérito para quem quiser ler aqui, são 800 e poucas páginas, vale conferir, não li na íntegra, li alguns trechinhos, mas tem muita coisa ali, como eu falei, vai ser assunto para semanas, para você compreender ali como funciona isso, e muito mais coisa vai surgir ao longo das investigações, porque agora essas pessoas serão processadas, né? Possivelmente a gente espera, né? Então muita coisa vai surgir no meio do caminho. Bem, me diga o que vocês pensam aqui sobre essa história. Se vocês viram ontem o Jornal Nacional, né, como eu falei, uma bem longa reportagem mostrando os pontos principais. O que você pensa sobre essa estratégia da desinformação, ou seja, compartilhar falsidades para que as pessoas sejam manipuladas pela falsidade de modo a adotar uma certa posição ou uma certa compreensão do mundo, e também sobre a omissão do alto comando do Exército. Porque aqui também me parece ser um crime, não sei, aqui eu estou suspeitando aqui que não é certo. Você ser comunicado de que vai ter um golpe de Estado e dizer, não, eu não quero participar, obrigado. E aí, tá tudo bem? Não sei, me parece estranho isso. Como é que você entende isso? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro da Uma Foice, se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau. O mundo está um caos, à beira do abismo, e poucas pessoas sabem explicar o porquê dele estar um caos. O ICL tem uma grande novidade para vocês. No dia 28 de novembro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, a gente vai lançar o próximo passo da nossa revolução. A pós-graduação reconhecida pelo MEC do ICL. Uma parceria com a FESP, uma das maiores escolas do país, onde estudaram Florestan Fernandes, Darcy Ribeiro, Sérgio Buarque de Holanda e tantos outros nomes. Para você saber quais cursos serão oferecidos, as condições e os professores que irão ensinar as matérias, o encontro é no dia 28 de novembro. Mas já pode comemorar, porque é um passo que todo mundo estava esperando que fosse dado pelo ICL. Vambora!